Sabe os personagens agora da primeira condenação paulista da Lava Jato? Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto? Pois é, um trio, né? O Paulo Vieira de Souza foi, digamos, protegido pelo Aloysio Nunes, que, por sua vez, através do Raul Jungmann, conseguiu o telefone do Gilmar Mendes e mobiliza o ministro do Supremo para que ele não permite que o Paulo Preto faça uma delação premiada. A delação premiada do Paulo Preto é ameaçadora, porque nenhum de nós acredita que aquele dinheirão todo que ele tem no exterior, 130 milhões, né, seja de um ex-diretor do Dersa. Ele foi da Dessa. Ele foi nomeado pelo então governador José Serra, a pedido do Aloysio Nunes. E o Aloysio Nunes está presente nessa história. Você sabe onde esse trio se conheceu? Foi no Palácio do Planalto. Aloysio Nunes era secretário-geral da Presidência da República, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes primeiro foi assessor jurídico da Casa Civil, advogado-geral da União e beneficiado com o melhor emprego do Brasil pelo Fernando Henrique, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que com a missão de evitar que Tucano vá preso. Essa missão ele cumpriu até recentemente, mas não tem sido mais possível cumprir depois que o Eduardo Azeredo começou a cumprir pena lá em Minas e agora mais uma prisão provisória foi decretada para o Paulo Preto, que era assessor do Aloysio nesse palácio. Então, os três se conheceram no palácio. Se você tiver uma dúvida, claro que o Paulo Preto não está registrado em antologia acervo de jornal no palácio, mas eu publiquei no meu blog hoje uma foto, Fernando Henrique, Gilmar Mendes e Aloysio Nunes numa reunião no palácio com governadores para discutir o uso das Forças Armadas como polícia. Então isso para mostrar para vocês que a idade serve para alguma coisa. Mas aí eu me lembrei de outra coisa relativa ao Aloysio Nunes. Todo mundo diz, Aloysio Nunes foi motorista e segurança do Marighella, mas não estava lá na noite que o Marighella morreu. O Marighella morreu e ele está vivo aí até hoje. De qualquer maneira, ele também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. No fim do governo Fernando Henrique, o ex-prefeito de Santo André e então coordenador do programa de governo da candidatura do Lula, do PT, à presidência, à sucessão do Fernando Henrique, em janeiro de 2002, foi assassinado, foi executado brutalmente. Pois bem, o Lula e o Zé Disseu, Lula candidato e favorito à vitória naquele ano, à presidência da República, foram a Fernando Henrique através de um amigo que abriu a porta. Quem era o amigo? O ministro da Justiça à época, Aloysio Nunes. A ideia era colocar a Polícia Federal na investigação da morte do Celso Daniel. O Romeu Tuma Júnior, no seu livro Assassinato de Reputações, conta que não foi bem isso. Conta que Aloysio Nunes era muito amigo do Zé Disseu e que ali foi feito um pacto. Por esse pacto, uma mão passaria o pano na outra, né? Ou seja, os tucanos, digamos, não investigariam tão seriamente como deveriam o assassinato de Celso Daniel. Eu quero lembrar que os tucanos ocupavam o governo de São Paulo através de Geraldo Alckmin, né, na sua primeira passagem. E quando os petistas assumissem o poder, então também seriam benévolos com os tucanos. O Tuma nunca foi processado por isso. O Tuma disse coisas mais graves, disse que o Lula era agente do pai dele e nunca foi processado. O livro dele está confirmado, pois, pela ausência de processo. Mas uma pessoa tentou criar, digamos que, desconforto para o Tuma. Aloysio Nunes, senador da República à época,
abriu um inquérito para que o Turma explicasse porque ele contou essa história no livro, e o Turma foi levado por condução coercitiva por agentes da polícia de casa para contar isso na Polícia Federal. Pois então vocês veem que esses personagens estão sempre envolvidos em casos nebulosos. E é por isso que a política mais lúcida do Brasil, a senhora Janaína Pascoal, a parlamentar com mais de 2 milhões de votos, a parlamentar mais votada da história, deputada estadual pelo PSL de São Paulo, deu uma entrevista à Rádio Eldorado dizendo o seguinte: se cuida o Paulo Preto, porque ele pode morrer na cadeia. Tem muita gente poderosa e importante interessada no silêncio dele. E a Polícia Federal também encontrou e-mails, tem um e-mail que ele, na mesma linha tem Gilmar Mendes e tem o meu anjo protetor Gi, mas encontrou lá informações muito seguras para achar que o Paulo Preto queria delatar e o Aloysio Nunes arrumou um delegado para evitar a delação, chama o José Roberto Santoro. Está tudo lá no noticiário do dia, porque a parte da história eu já contei, voltamos ao dia a dia. É verdade, a Janaína tem razão, a história é muito esquisita e pode ser que Paulo Preto corra risco de vida antes que delate, se realmente ele vai delatar.